isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado porque você nos ama. E é baseado nesse amor que você nunca vai nos deixar. Nunca vai nos abandonar. Nós sim temos a condição de te deixar, Senhor. Mas você não tem a condição de nos deixar. Por isso nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, nós te louvamos. Ó Pai glorioso, seja bendito e louvado o seu grande nome, Senhor, exaltado o seu nome na Assembleia dos Santos para sempre. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque você diz que troca reinos para nos resgatar, Senhor, para nos abençoar. Obrigado, meu Deus. Aleluia, nós te agradecemos, nós te louvamos. Oh, glorioso é o nosso Deus, santo é o nosso Deus, santo é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por você nos aceitar, por você nos querer, por você ter morrido no nosso lugar, pelo preço que você pagou pela nossa salvação, pelo teu sangue derramado nessa terra, para pagar os nossos pecados, para nos libertar do inferno. Oh, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por você ter nos batizado com o Espírito Santo, por essa presença dele aqui. Nós te agradecemos, Senhor. Age em nossas vidas, toma a liderança desse mundo, Espírito Santo. Transforma vidas, muda os corações. Senhor, que milagres aconteçam nessa manhã em todas as vidas. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que é a verdade. Senhor, que ela venha com todo o poder para mudar as vidas, para abrir os olhos espirituais, ouvidos espirituais de todos, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Por isso nós todos juntos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Glória a Jesus, aleluia. Te louvamos, Senhor, por essa manhã. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui. Eu agradeço a Deus pela sua vida e por você estar aqui hoje para ouvir a santa palavra de Deus. E o pessoal que está em casa, que é a mesma coisa, porque a unção que está aqui passa por essa internet, né? E chega até onde eles estão, onde vocês estão. Então, toda a glória a Jesus. Nós estamos unidos, né, num corpo só. E hoje vai ter livro do pastor dele. Mas é porque nós vamos colocar o ensino dele também sobre essa condição da palavra, a importância, o poder da palavra. Nós não podemos ficar sem a palavra. Mas não se esqueçam que nós temos que meditar na palavra. É preciso. O Espírito Santo é que te ensina a meditar. A gente dá as dicas de como que a gente chegou lá. Mas quem te ensina mesmo é o Espírito Santo. De acordo com a entrega do seu coração. Você vai entregando o seu coração quando você está buscando Deus, lendo a Bíblia, estudando os ensinos. É importantíssimo estudar esses ensinos, que eles são profundos, são espirituais. Então não dá só para ouvir e passar adiante. Porque você ouve, alguma coisa você pegou, o resto você não pegou. Então precisa estar com a palavra junto, estudando. E isso é que vai fazer você meditar. Olha que maravilha. Por quê? Quando você memoriza, como o David ensina, você vai chegar na meditação. Porque a mesma coisa, ele explica assim, que é a mesma coisa você ouvir uma música o dia inteiro. Mas olha, você põe lá no reverso e aquilo fica...
Gente, você vai dormir, você vai sonhar com aquilo. Você vai acordar com aquilo. Encheu a sua mente. Encheu a sua mente. Então a palavra de Deus tem essa condição quando eu estou assimilando ela. Então eu preciso ter muito a palavra para ela me encher. Ela vai encher a minha mente primeiro, porque é de lá que ela vai entrar no Espírito, que é uma obra do Espírito Santo. Ele é que vai fazer isso. Então veja como que o Dave me ensinou com tanta simplicidade. Leia um livro 30 vezes, 40 vezes. Por isso que eu digo, é bom você ler. Você pode ler quietamente, mas se você puser o áudio para te ajudar, de repente, ajuda você não se distrair. Porque você sabe que você se distrai. Nós sabemos que a gente está lendo, mas de repente a gente já viajou. Foi para lá, para cá, daí voltou, nós já passou um capítulo, 2. Perdemos, né? Mas, com o tempo isso é ajustado, porque a alma, ela não tinha freio de Deus, ela andava do jeito que ela queria. Então ela é isso aí, bagunçada. Agora a palavra de Deus é que vai ajustar a nossa vida, vai trazer bênçãos. Nós não vamos ser o que nós fomos no passado. Não. Nós vamos ser o que Deus vê para nós. Deus não vê mal. Deus só vê o dele, tem uma glória para despejar na nossa vida. Pensa isso, porque está escrito em Salmos 91, no final ele diz, eu vou te coroar com a minha glória. Meu Deus, o fim é isso, eu vou te coroar com a minha glória. Sim, então Deus ajudando você, Ele é seu Pai espiritual agora. Por isso que Jesus falou agora, você tem um Pai espiritual, Ele que vai cuidar de você. Não é para você desprezar o seu pai terreno, porque senão você não ia existir. Então você também tem que prezar o seu pai terreno, porque glória a Deus que o seu pai terreno, né, gerou você. Mas quem vai cuidar de você agora é o seu pai espiritual. Então por isso que veja que a nossa mente, a nossa visão sem Deus é muito errada, porque a gente começa a pôr culpa em todo mundo. Ah, meu pai não fez isso. Meu pai bem que podia ter feito assim. Ah, porque a minha mãe... Quer dizer, o mal está só nos outros. Não tem nada a ver. Porque Jesus falou agora, Deus é o teu Pai. Ele é o perfeito, o santo, o Deus altíssimo, poderoso, que se permitiu ser chamado de Pai por um ser que não é nada, um verme. Ele falou isso para Jacó, você é um verme. Então ele fala para nós, de um verme, chamá-lo de Pai e ele colocar a glória dele num verme. Ah, gente, faz favor, precisa de revelação para você entrar na condição espiritual e receber as bênçãos. Porque não é o que nós somos, é o que Ele é. Essa é a glória. É o que Ele é, não é o que nós somos. Eu não recebo por glória minha, não existe glória minha. Eu recebo pela glória dEle, de olhar para o verme e colocar a glória dEle lá, no pó. Então eu tenho que ter a revelação para eu saber receber, senão eu não recebo. Porque eu fico lá, sabe, amarrada. Ah, porque foi meu pai. Ah, porque é minha mãe. Ah, porque... Oh, sai dessa. Glória a Deus pelo meu pai, pela minha mãe. E vamos orar pelos pais, se eles estão vivos, né? Estão aqui, para que Deus coloque a glória dele. E Senhor, obrigado porque eu nasci, porque eu existi, porque eu vou viver eternamente. Porque eu podia nem ter nascido. Né? Então, amém. Então, tem toda essa vantagem também. Mas, não importa isso, gente. Deixa pra lá. Pois Jesus veio para nos tirar daquela condição. Pois nascemos mortos espiritualmente. Então, essa é uma das chaves que nós temos que perceber e cair fora de pôr culpa. Ai, porque queria ser bem melhor. Porque quando a gente nasce de novo e a gente vê esse amor de Deus e tal, e começa a ver essa glória, de repente, ai, minha família, eu queria ter outra família. Não precisa ter outra família, coisa nenhuma. Todas as famílias são iguais. Não tem família diferente. Mas isso ocorre, acontece. Ai, porque aquela família, olha que glória, né? A família daquele pregador, daquele outro, ai, que maravilha, Deus. A sua também. É só você andar com Deus, que a tua família vai ser abençoada, porque você vai ser abençoado. Entende? Então Deus vai mudar a sua condição. Se você entrar na condição dele, você vai ter tudo o que ele é. Porque nós que pomos limite em Deus. Pomos limite porque somos cegos. Eu só enxergo Deus até aqui, então é só isso que eu tenho. Quando você enxergar mais, você vai ter mais. Olha que glória. Olha, Moisés olhou para aquele mar que ele não via o outro lado. Ele estava na frente do mar.
Mas ele olhou no invisível, viu Deus, que nem tinha mar na frente. Então, gente, porque isso é um milagre que aconteceu. Gente, eles acham as rodas das carruagens lá no fundo do Mar Vermelho, né? Dos cavaleiros, daquele exército que foi submerso. É isso aí que Deus faz com o nosso inimigo. Então não interessa, gente. O que interessa é aqui que está tudo errado. O nosso modo de pensar, amargura, raiva, ódio e não sei o que. É por isso eu não consigo. E qualquer coisa é briga um com o outro, lá em casa, com isso e com aquilo. Gente, esse coração não pode ser isso. Não, isso aí atrapalha a bênção. Tem gente que é muito delicado, mas tá cheio disso, então não adianta. Vocês estão acompanhando? Outro já... Então acho que aquele é pior, não é tudo igual. Tudo coração ruim, tudo coração ruim. Por quê? Pensa tudo errado, tá enraizado o pecado lá dentro. Então nós precisamos da palavra de Deus para limpar. Ai, se meu pai tivesse isso feito para mim. Ai, se a minha mãe não tivesse feito aquilo para mim. Não tem nada a ver. Deus te deu a chance de você cair fora disso. Amém. Olha isso, que glória, gente. Glória a Deus. Acabou, meu pai, minha mãe, o que eles fizeram, não interessa. E os meus antepassados, não interessa, eu não vou carregar coisa ruim deles. E se tem alguma coisa boa neles, amém, então vamos seguir aquele lado, né? Ajudou eu a chegar até Jesus, de repente, tá certo? Então, que a gente, não é mesmo que a gente quer pôr defeito nos outros? Ah, quer, porque... né, porque, não sei porquê, gente... Então, Deus está mostrando que a palavra de Deus vai nos transformar. Nós vamos começar a enxergar a vida como Deus vê. Porque Ele prometeu vida em abundância. Gente, vida em abundância é você ter paz, você estar satisfeito, você ser feliz. Como eu disse ontem, não ter idolatria. Né? Por exemplo, eu como demais, eu gosto, eu fico comendo, eu fico cozinhando, eu fico fazendo isso, porque eu estou idolatrando isso. Está me faltando algo. Eu preciso ficar... Ou então o outro se joga lá no sofá e não faz nada. Também está idolatrando, sabe o que? A preguiça. Está acendendo muita vela para ter preguiça. E pondo flor ainda. Está lá assim de diabo lá em cima. Então, é tudo idolatria. Porque está acima de Jesus Cristo. Jesus é a vida. E a vida em abundância. Então, acho que quando a gente pensa que a vida em abundância é só dinheiro, a gente pensa, não. Há um todo para ter o dinheiro. Vocês acompanham isso? Há um todo para ter o dinheiro, porque senão o dinheiro corrompe, vira o mamon. O que é o mamon? Era um deus lá dos persas, daquela antiguidade lá, que era adorado porque ele era o deus da prosperidade, mamon. Então por isso que Jesus falou, né? Que não é para... Você não pode ter dois deuses. E não existe. Ou você adora um ou outro. Ou você vai adorar a riqueza e só quer dinheiro... Porque isso acaba com a sua vida, se você põe esse Deus na sua vida, o dinheiro. Você fica um escravo dele, obcecado, e você perde a salvação. Não é por aí. Então a gente precisa tomar cuidado. É meu, não tem um negócio assim? Um egoísmo, uma coisa, uma prisão. Quando você começa a ficar livre, você tem mais. Porque nós acreditamos, por exemplo, eu acredito que eu só tenho isso. Então eu sou escrava disso. Vocês estão me acompanhando. Nós temos medo de perder o dinheiro. Fala, gente, não, eu só tenho isso, eu não posso, tá acabando, tá acabando. E Deus que multiplicou meu dinheiro, gente. Olha que glória que Deus fez. Foi demais, gente. E nunca mais acabou. Mas multiplica, gente, multiplica. É uma maravilha se a sua alma começar a ficar limpa. Você entende? Se você começar a obedecer Deus, Ele te dá dinheiro. Vocês estão me acompanhando? Porque quando a gente prega aqui sobre... Porque isso é um dos medos que nós temos. Nós temos o medo de perder o dinheiro. Nós temos o medo de ficarmos doentes. Doença! Não tem aqueles? Não pode espirrar. Eu vou mudar de lugar. Eu estava ali, mas estava muito espirro, eu vim pra cá. Agora aqui começou a tossir, não, então acho que eu vou pra lá. Não, mas esse aqui tá meio gripado. Eu tava, então, o que é isso? Morre logo. A pessoa tem medo da doença. Você é espírito maligno, não tem Deus.
Está sem Deus, completamente. E precisa observar isso. Não, eu não tenho mais medo. Ah, mas tinha um cara tossindo atrás de mim, lá no caixa. Não, mas eu não tenho medo. Não percebe? Vocês estão acompanhando? Seja honesto, larga a mão de andar com máscara. Você está me acompanhando? Amém. Não tal de máscara, porque eu quero ser espiritual, mas não sou. Então larga de andar de máscara. Eu tenho medo mesmo, pronto, eu preciso me ajustar com Deus. Tenho medo de perder dinheiro, tenho medo de ficar doente, tenho medo de morrer, tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de ser atropelado, tenho medo... Ai! Tenho medo que alguém vai me perseguir, vai me... Olha, tinha uma pessoa andando atrás de mim, vai me perseguir. E fica assim. Gente, não é assim? É um horror. E só perde na vida. Então, nós temos medo, o ser humano, medo então de não ter o dinheiro, vai acabar. Vai acabar, vou passar fome então, é isso aí. Então fica escravo. Depois tem medo de ficar doente. Todas as doenças, está vendo que está chegando uma doença nova agora. Arranca toda a pele, sei lá, eles inventam. E é verdade, acontece mesmo. É claro, está escrito que vai acontecer pior. Então, mas o Senhor diz que quem está com Ele não vai sofrer isso. Ah? Ué. Aí. Certo? Você tem que ter fé no que Deus é, no que Ele fala e viver aquilo. Então você precisa da Bíblia. E por outro lado, é o medo de morrer também. Então esses 3 medos aí são o que dominam as pessoas. Então nós precisamos ficar livres disso. Então, se a nossa alma está sendo próspera nestas áreas, óbvio que Deus vai dar o dinheiro, para você não ser escravo dele. Porque está cheio de gente que pega dinheiro e fica muito metido. Sim ou não? Sim. Ah, fica. Você vai conhecer a pessoa quando ela pegou o dinheirinho, já ficou antipático, já ficou metido. Esse é o exemplo que o dele dá aqui, da mulher. Olha, ela cantava aqui na frente, chegava antes de abrir a igreja, já entrava logo. Ajudava, ficava lá, cantava bem alto, uma voz maravilhosa. E olha, acabava e ainda conversava com os outros para não ir embora logo para casa. Chegava lá, o marido vai dormir no alpendre, na varanda. Falei para você não ir para a igreja. Não faz mal. Amanhã eu volto. Vai mais cedo ainda, porque já dormiu fora. Mas o cara morreu, meu bem, mas só que o cara tinha grana. Tomou posse dos milhões do cara, dólares. Ué, mas cadê a fulana? Ela está um pouquinho ocupada, aí a mulher não aparece. Já ficou sem aparecer, mas é porque aí ela teve já que mobiliar melhor a casa, comprar um carro melhor, que aquele tá, feio, horrível. Ela já foi comprar um melhor, de marca, uma coisa mais assim, sofisticada. Não é isso que você ia fazer, ó, pra você pegar seu dinheiro? Fala aí comigo, vamos ver. Primeira coisa, comprar um carrão de marca, sai por aí, glória, um ocrão daquele, o vidro bem aberto, se possível conversível, para todos te verem. Um perfumão francês, que gente fina. Não era isso que você ia fazer? Aí ia comprar a casa no melhor lugar. Ia pôr até bandeira para saber que é você. Como o meu vizinho lá, 2 ruas para cima de onde que eu morei, quando ele construiu a casa, ele fez um negócio igual esse aqui, só que de concreto, escrito o nome da família. Aí no Residencial 2. Jesus, olha aí, a pessoa pegou a grana. Não, mas daí não dá para vir na igreja com isso, gente. Porque essa hora tem que andar atrás das coisas. Né? Daí precisa, vai consultar o seu coração. É isso aí. Deus falou, você vai mudar para Alphaville, não vai pôr chapelão e ficar em volta de piscina não, tá? Deus falou isso para mim, você acredita? Não sei, muito pouca piscina, né? Essa é outra casa, eu nunca entrei lá dentro. Morei 15 anos lá, nunca entrei dentro da piscina. Não tô afim de piscina. Isso eu fiz antes, que eu não tinha me entregado inteiramente a Deus. Porque quando eu comecei a me entregar para Deus, falei, Fernando, vende essa casa da praia, eu não quero mais ir lá. Chega. Quero ir para a igreja. Estão me acompanhando? Se você não entregar o seu coração para Deus, você não vai para Deus. Você vai atrás de dinheiro, de glória do mundo que te leva para o inferno. Vai ver, dê o seu coração. Hoje não dá. Hoje não dá porque nós vamos fazer um churrasquinho, é domingo. Vamos lá na igreja. E sábado eu tenho que comprar as carnes, temperar, então daí que não dá também. Então nunca dá para ir atrás de Deus. A pessoa fica falando de dinheiro, é escravo do dinheiro, quanto que eu tenho, quanto que eu não tenho, quanto... Ai, tá ruim o negócio. Tá com medo que vai acabar, é o Deus, é o ídolo, cai fora. Deus é o seu pai,
Ele é o seu provedor. Agora, se você está obedecendo Deus no que Ele quer que você faça, pode ser uma coisa mínima, Ele vai te dar dinheiro. Sabia disso? Mas Ele deu para ir para os Estados Unidos 12 anos. E nunca mais faltou um centavo. Nunca mais. Eu me lembro lá na casa da Maria Alice, um dia veio um pessoal lá de uma igreja, vieram lá, aquela gente. Aí no fim, um deles lá veio e falou assim, olha, o senhor me falou que você vai viajar para um lugar muito longe. Obrigado. Sei lá que isso é de Deus. Porque o que não é, porque está cheio de profecia que não tem a ver com o que Deus fala na palavra. Mas fui 3 vezes para o Japão. Foi de Deus aquilo, realmente. Demorou, mas eu fui. Então, Deus foi me suprindo em todas as áreas da minha vida, porque a palavra de Deus foi transformando a minha vida. Quando eu conheci esse livro do Kenneth Hagin, O Alimento da Fé, nós temos aí na livraria, tem que trazer a semana que vem. Mas eles eram divididos por estação do ano, né? Então tinha aqueles livrinhos e cada estação era uma leitura por dia. E eu comecei a ler aquilo e eu achei tão fabuloso. Mas, gente, isso foi há milênios. Nem morava aqui em Alphaville. Meu Deus, se daqui 3 anos eu conseguir ter isso, olha que glória. Andar numa liberdade. Sabe assim? Porque se você tem um dinheiro que você ganha por mês, e você é preso àquilo e vive daquilo, porque não é para você viver do seu salário, é para você viver de Deus. Aquilo lá é 2 pães e 5 peixes. Então era isso que eu queria. Eu queria chegar nesse lugar, né? Então quando eu escutava o irmão Bernardo dando os testemunhos dele, o David dando o testemunho dele, foi horrível, né? Porque ele ficou meses, mas muitos, sem um centavo. Quando ele disse, gente, não precisa mais ser obrigatório com essa quantia de dízimo aqui na igreja. Porque agora você é cheio com o Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito Santo, ele vai falar o que é para você trazer. Ninguém trouxe um centavo. Porque o povo gosta de ser dominado pelas pessoas, não por Deus. E aí não tinha um centavo. Aí ele fechou a agenda dele, que Deus falou, vai aprender a receber de mim. Não dos outros, de ficar aqui pedindo. Então, aqueles exemplos, eu falava assim, bom Deus, parece que eu não vou passar por isso, porque o Fernando me sustenta. Então isso aí eu não estou sabendo bem, mas eu preciso aprender mais, assim, da sua liderança na minha vida, né? E aqueles livros do Kenneth me ajudou muito, fora os ensinos que o irmão Bernardo dava. Mas quando foi do meu ministério, eu passei. Mas eu nunca fiquei sem. E nunca fiquei pedindo. Eu aprendi logo. Vocês estão aprendendo isso há anos e não tem dinheiro. Fica escravo do dinheiro. Vocês estão me acompanhando? Está faltando palavra dentro de você. Entrega absoluta. Então, o que aconteceu? Eu tenho que lembrar vocês disso. Veio um negócio aí que tinha cotas de linhas telefônicas, quando era essa linha fixa. Gente, isso eu nem sei, no ano 2000, vamos dizer. Meu Deus do céu, faz muito tempo, 23 anos, né? Então, aí veio esse negócio e eu precisava do dinheiro para comprar passagem. Eram 3 passagens. Sempre é o mesmo valor, gente. $1.200, sempre 1.500. Foi isso em real, sempre foi difícil. Nunca foi barato, mas eram 3. E não era só a passagem, né? Tinha que pagar hotel, tinha que pagar comida. Mas nunca faltou. Porque eu estava no pé de Jesus. Eu tinha comunhão com Deus todo dia e tenho. Por isso que Ele me sustenta. Senão eu já tinha caído há muito tempo. Então, aprendendo como andar na palavra, ficar na presença dEle, ler muito a Bíblia, estudar a palavra, adorar o Senhor, louvar, orar em línguas, muito, muito, muito. Desse negócio, a própria gerente do banco, do nada ela falou pra mim. Ela falou assim, você sabe que tá tendo umas copas aí de telefone, você não tem? Porque ela me chamou, vem cá. Eu ia saindo do banco, era bem diferente o banco, antes era bem menor do que agora. Aí eu fui lá e falei, escuta, você está precisando de um cartão de crédito internacional. Lógico que eu estava. Porque o Fernando ele me deu um com uma mão e tirou com a outra.
Então, tudo que foi possível fazer, ele fez. Porque, peraí, vai gastar. Gastar. Pois é. Aí, eu não tinha, né? A minha amiga foi comigo 2 vezes. Na terceira, ela bronqueou. O diabo entrou, deu aquele bode que eu nem sei te falar. Ela ainda foi fazer a cabeça dele e da Roseli contra mim. Foi sozinha. Gente, não foi fácil eu ficar lá. Se eu não tivesse a palavra, eu não tinha aguentado um dia ficar lá. Mas nada me abalou. Eu sentada lá, está escrito no meu caderno. Deus disse, você está aqui para aprender. Não se detenha em outra coisa. Fica quieta aí. Ele me dava paz. Eu não estava nem aí, porque estavam fazendo comigo lá. Aí ela falou assim, olha, você sabia que tem esse negócio de cópia? Eu falei, não. Você não tem telefone? Eu pensei, bom, deve ter uns 2, né? Não, o Fernando tinha muitos, eu nem sabia. Escritório grande, muitas linhas. Aí eu fui e falei assim, é lá no Banco Real, que é ali perto do Outback, onde é agora. Banco Real. Ai, meu Deus, tinha que ir lá. Mas eu fui lá, né, que eu resgatei, gente, era uma nota, eu comprei as passagens. Ele falou, você vai, se você conseguir, ele não estava acreditando. Ele nem ia atrás. Deus me deu, Deus falou isso para mim. Ele sabe de onde te dá, se for o caso. No outro caso, o que ele fez? Ele pôs na gaveta. Eu lá na minha confissão diária, eu falei, Senhor, se for preciso, o Senhor manda um anjo trazer o dinheiro para mim. Eu acredito. O Senhor já fez, já pagou. Todo dia eu chegava hoje, amanhã, desarrumava as malas, amanhã cedo era mesmo tanto de oração que eu tenho diariamente. Eu faço isso. Direto. Nunca deixei de buscar o meu Deus. Nunca. De confessar a palavra, adorar a Deus, orar em línguas, buscar esse Deus. No outro dia eu já agradecia, confessando a palavra, que já estava paga a minha viagem, o Senhor já tinha feito a provisão para eu ir na próxima conferência. Não tinha nem a data ainda, mas eu já confessava. Por que as pessoas, vocês aí de casa, que estão aqui na internet, não vêm aqui? Porque não confessam, não tem dinheiro. Quer depender dos outros, quer se encostar nas pessoas, que é isso? Eu nunca me encostei. Eu cheguei lá e pagava comida para não sei quanto, no restaurante. Na época ficava $100 e tantos. Faz aí a conta agora, é a mesma coisa. E não era um dia só que eu pagava, não. Era todo santo dia. E sobrava dinheiro, porque o dinheiro não é meu, é de Deus. Vocês estão acompanhando? Quando o dinheiro se tornar de Deus, vai sobrar. Quando é seu, vai faltar e muito. Você não vai ter nada, vai ser miserável, pobre. Entende? Então Deus pôs lá na gaveta. Pôs lá na gaveta. $3.000. Era muito dinheiro em real. Em real. Nota de 50. Era um monte. A Denise abriu a gavetinha e disse, mãe, tá cheio de dinheiro a gavetinha do lado do meu pai. Eu falei, nossa, vamos lá rápido. Dinheiro lá. Enxuguei a mão, tava fazendo almoço. Vamos lá ver isso. Tava precisando e tinha que pagar. Tem que pagar as passagens. Não, eu vou pagar. Olha, é só até hoje. Você tem que pagar. Senão, tchau, perde a reserva. Aí eu, gente, porque Deus é assim, ele vem na hora, vem com antecedência, ele vem na hora. Abri lá, ai, nossa, parece que eu vi uma cobra até. Meu Deus, o que é isso? Não, mas espera aí. Estava meio bagunçada a gavetinha, tinha carretel de linha, agulha, botão, tinha pomada, tinha às vezes com bilhete, papel com caneta para você escrever, tinha umas coisas assim, chave de fenda, um monte de coisa. E esse dinheirão lá, falei, não, vamos pôr lá pro fundo, cobre aí, deixa aqui, para ninguém ver esse dinheiro, que abre aqui, vê esse dinheirão, vamos pegar um pouco, né? Aí, mas eu nem contei, eu vi que era um monte, taquei lá. Então vamos esperar, né? Aí a moça ligou, eu falei, não, mas me dá mais um prazo, por favor. Porque eu falei, ai meu Deus, o homem vai pegar hoje esse dinheiro. Hoje ele chegou, fui lá correndo ver, ele não pegou nada. No outro dia ele não pegou nada. Deus falou, mas eu te dei esse dinheiro. Eu ouvi Deus falar, eu te dei esse dinheiro. Eu, ai meu Deus, mas será mesmo? Será que é Deus que está falando isso? Oh meu Deus. Ele, eu te dei o dinheiro, vai pagar as passagens. Daí eu falei para a moça, então eu vou ir hoje pagar. Peguei o dinheiro e falei, bom, se o dinheiro é dele e ele vier aqui com o machado, eu falo, olha meu filho, então a parte da minha parte já está paga. Então você pode ir embora, o divórcio está feito, você não me dá nada, pronto, acabou. Eu não vou ter medo, não. Eu nem vou ligar. Se eu vou ter que receber alguma coisa, porque eu sou casado com ele, comunhão de bens, e o que ele tem a ver comigo, ele tem que me dar algum, se ele vai embora. Mas eu falo, não precisa me dar nada, não precisa me dar nada, já está pago esse dinheiro aí. Então, quer dizer, me deu uma confiança, quer dizer, eu não preciso receber nada. Porque Deus me deu.
Anos se passaram, um dia eu falei, olha, pois eu cheguei numa situação dessa, tinha esse dinheiro lá, e eu peguei achando que era seu, mas eu fiquei com medão, e contei esse pedaço, se fosse divorciado, você não sabe me dar nada. Ele falou, se eu soubesse que esse dinheiro estava lá, eu tinha ido antes. Não era dele, gente, nunca foi dele. Nunca foi dele, porque depois disso ele esqueceu, R$200 no bolso, toda segunda-feira eu lavava a calça jeans que eu usava sábado e domingo. Então eu peguei a calça jeans para lavar e enfiei a mão no bolso, tinha R$200. Falei, opa, não, mas peraí, vamos guardar aqui que o homem, né? Não é toda hora assim também. Aí passou nada, gente, 10 horas da manhã, olha, eu tinha R$200 na minha conta. Eu falei, não, tá guardadinho, na hora do almoço você pode pegar. Eu vi sim, eu tirei do bolso, tá aqui. Então, minha gente, olha isso. Anda com Deus. Você acha que você não tem que mudar a sua cabeça? O seu coração? Aprender a depender de Deus? Ele vai mudar toda a sua história. E depois ele não vai te pôr debaixo da ponte. Isso não existe em Deus. Ele não vai. Ele não vai. Porque esse Deus não mora embaixo da ponte. Esse Deus, ele é o dono do ouro e da prata, está escrito na Bíblia. Ele te dá o que você precisa. Você não precisa mendigar nada para ninguém. Ficar pedindo, esmolando. Aí o tempo ia passando, eu falei, você é rica? É porque ele me dava. Porque ele me pôs lá, tem meu nome lá na empresa. Você é rica. Ai, que bom, Fernando, confesse mesmo. Eu sou bilionária, me confessa, isso aí. Eu creio também, eu creio. Ele fala, paga você, você está rica, vai pagando. Mas você dá uma mão perto da outra. Tá bom, deixa que eu pago, Fernando, pode deixar. Tô valente. O dinheiro que ele põe lá para mim, multiplica. Vocês estão acompanhando? É isso que Deus quer fazer com você. Então, esta doutrina de prosperidade precisa entender. Você obedece o que Deus fala aqui, mas você vive nele. Se você só quer dinheiro, você não vai ter. Não, porque isso aqui não é caixa de investimento. O altar de Deus. Não, eu vou dar porque ele vai me dar de volta. Não, eu vou dar porque ele vai me dar a colheita, mas eu estou obedecendo. Meu coração está sendo transformado. Eu não tenho ódio, mágoa de ninguém. São detalhes que a gente guarda. E hoje estou frisando novamente. Negócio de pai, de mãe, que a gente costuma lançar muita coisa em cima do pai e da mãe. Eles não têm nada com isso. Não interessa o que aconteceu. Seja quem for, eu tenho que perdoar completamente. Mas isso é sobrenatural, Deus que vai dar. Certo? Marido, esposo, filho, irmão, seja quem for, tio, sei lá. Amigo, dono da empresa, o patrão, o colega de trabalho, sei lá, quem você for, não interessa. Alguém que te abandonou, alguém que fez o mal para você, que virou as costas para você na hora que você precisava, alguém que te caluniou, alguém que fez... Não interessa. Isso não tem que entrar dentro de você. Tem um escudo aqui a palavra. Não entra. O diabo não vai entrar. Então nós não vamos mais abrir porta, porque agora vocês estão aprendendo isso. Eu tive que perdoar. Eu ficava andando lá, confessando Romanos 5, 5. E adiante, que o amor de Deus foi derramado no meu coração através do Espírito Santo que me foi dado. Por isso, Senhor, o seu amor está em mim, eu perdoo o Fernando. Eu não sei muita culpa sobre ele, não tem culpa de nada, ele é isso. Uma pessoa maravilhosa. Mas as minhas fraquezas, as minhas doenças e as minhas expectativas deixaram eu ficar amarga, achando que ele é culpado. Ele não é culpado de nada. E assim é você, com qualquer pessoa, da tua família, seja onde for, quem seja. Interessa. Cada um dá o que tem, você sabe. Se a pessoa não dá mais, é porque ela não tem aquilo dentro dela. Ela não dá mais. E você tem a expectativa, ficar com amargura, com tristeza, com ódio, infelicidade, e começa a ter idolatrias para suprir aquelas dores, aqueles traumas que estão na sua alma, e você é uma pessoa infeliz 100%. Esperando que outros vão te fazer felizes. E nada, nem o dinheiro vai te fazer feliz. Que é o que acontece com o povo do mundo. A pessoa está cheia de dinheiro, está lá, quando vê, o casamento já se desfez, está uma bagunça, ou perdeu tudo, ou morreu de repente, ou perdeu, sei lá. Não é assim? Não, ninguém é feliz. Ou vai ter que buscar alguma coisa para suprir os traumas. Então nós temos que ficar livre dos traumas. Não interessa ninguém e nada. Ninguém faz o mal para nós, assim, tipo, eles são a causa da minha desgraça. Não. Porque eu abri a porta para o diabo. Tá?
Não é bom saber isso? Amém. Então essa é a responsabilidade do cristão, quando você sabe, aleluia. Tá valendo isso? Eu acho que isso já foi uma pregação muito esclarecedora. Né, pessoal de casa? Vocês estão acompanhando, então vocês vão mudando aí o seu coração. Então vamos continuar, porque nós estamos lá em 2 Coríntios, capítulo 10, estão lembrados? Das fortalezas, né? E que muita coisa vai crescendo na nossa mente, gente, que vai nos prejudicando, e por isso que a mente tem que ser renovada, ela tem que ser renovada constantemente, pelos bombardeios, que não aconteceu uma coisa só lá no passado, é todo dia que está acontecendo, que já quer nos ofender, já quer nos magoar, já quer nos tirar da verdade, da palavra, e a gente vai abrindo a porta para o diabo. Por isso que nós temos que buscar a renovação da mente diariamente. Mas é através da palavra. Quando a palavra está em nós, rapidinho nós conseguimos dar um basta e não deixar que entre. Quando não está, como que eu vou usar a palavra? Peraí, ai, mas que palavra eu vou ter que... Não está dentro de mim. Na Bíblia eu vou procurar. Não é. Ela vem. Essa é a chave, tá ok? Então você tem que andar atrás de ter essa palavra dentro de você. Porque você quer falar para mim que você é espiritual, e eu disse esse versículo, você não consegue dizer. Tá cheio de gente que vem falar para mim. E eu peguei e fui orar e falei isso, não consegue falar o versículo. Porque não está lá dentro. Não falou nada. Se encaixe nisso. Porque quando você falar, você tem que falar com autoridade. Tipo, como é que é seu nome? Então, porque é Dias, sabe? Meu nome é Dias. Então, mas eu falei com propriedade, é Dias. Peraí, meu nome não é só Dias. Vocês estão acompanhando? Se eu tenho certeza que o meu nome é Ana Maria Albertini, eu vou falar. É assim com a palavra. Então, você quer falar para mim que você orou, você não orou nada. Você não está conseguindo falar a palavra que você deveria ter falado. Não está dentro de você. Está gravando isso aí? Amém. Agora, está cheio de gente que está falando versículo. Isso é outra coisa. Mas não fala o que deveria estar lá. Para se defender do diabo. Vocês estão me acompanhando agora? Então, por isso que eu digo, eu sei onde você está espiritualmente. Na hora que você está falando. Faz que está, mas não está. Então nós precisamos muito seguir o que ele está dizendo aqui, né? É para renovar a nossa mente. Porque a arma da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez. Sofisma, parece que está, mas não está. É isso que eu acabei de dizer. Quer falar, mas se enrola, se embola todo. Ou então outros falam o versículo, mas não vive. Cadê essa pessoa? Já era para estar pregando e servindo o Senhor, nem serve a Deus. Como é que está falando aquilo lá? É enganação. Não anda nisso. Por isso que eu digo máscaras. Arranca as máscaras. Não ande no engano. Então nós temos essas armas, que é a palavra de Deus, a meditação e tudo mais, para nós tirarmos de nós os sofismas, a altivez mental, que isso é contra Deus, está escrito aqui no versículo 5. É contra Deus. E pôr o nosso pensamento cativo agora à obediência de Cristo Jesus, que é a palavra. É isso que determina que você é de Deus. Vocês estão me acompanhando? É isso que determina que você é de Deus. Porque tem muita gente que é zelosa nas coisas, nas obras, mas não é de Deus. Então existe a diferença. Está me acompanhando? Dá para entender isso? É zeloso, mas não é de Deus, porque não está cativo à obediência de Cristo Jesus, que é a palavra. Está valendo isso? Entendeu isso? Eu vou repetir de novo. Pessoa zelosa, chega cedo, que nem aquela mulher que vinha cantar na igreja, do David. Aquela mulher, que era tão zelosa, dormia até na varanda, que o homem fechava a porta da casa. Marido. Só que quando ele morreu, ela não era cativa à obediência de Deus, de Cristo Jesus. Porque ela sumiu da igreja, ela encheu os braços dela de pulseira de ouro, e era pesado, né? Porque o ouro pesa, então ela não ia erguer o braço, porque ela nem aguentava. Te adoro! Não, nunca mais, acabou. E além do que, ficava lá no fundo da igreja, já não tinha interesse de ficar aqui na frente, pois não, porque ela ia se mandar rápido. Tinha que ir embora logo, porque o carrão estava esperando lá fora.
O mundo estava esperando ela. Tem interesse em Deus. Tem gente que vem na igreja e não está com interesse em Deus, coisa nenhuma. Então, para acontecer isso daqui, gente, isso é uma coisa lenta, porque nós não entendemos rapidamente. Demoramos. Você está ouvindo isso, você não é surdo e nem é burro. Mas para isso ser fixado, demora. Porque vai ter que arrancar o que está lá, que sempre esteve lá. E isso é um processo. Para começar a ficar bom, você, como eu disse, leva 2 anos para você se estruturar, se você levar a sério de estudar. Como se você entrasse numa faculdade, você ia ser o primeiro aluno da classe, você ia passar com estrelinha, porque você se empenhou estudando em casa, absorvendo o que foi passado lá, e você passa a ser um auxiliar do professor. Porque você está na qualificação dele. Vocês estão me acompanhando? É isso que tem que acontecer com você. É isso que está faltando para você. Você não estuda a palavra. Você não está nem aí. Você me dá uma lindinha. Senhor, e só fica assim, a oração. Me faz isso, faz aquilo outro. Não aconteceu nada na sua vida. Você não mudou em nada. Faz anos. Faz anos. Né? Então demora. Tem pessoas que ouvem isso tudo que eu estou falando, mas não entrou uma vírgula, ainda se julga o bom. Pessoa boa, eu sou ótima, acaba o culto, vem falar exatamente isso. Eu sou ótima, eu faço tudo beleza e tudo, tá? Sabe assim, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo pode te ajudar, o que você precisar. Mas isso não quer dizer que você está bem com ele, que ele guia a tua vida, que você é dele. Então não confunda. Por isso que ele diz, examinai a vossa fé. Examina o seu coração. Vocês estão me acompanhando, gente? Precisa chegar nesse entendimento. Acabou, eu faço, não, porque daí isso aí eu faço assim, eu faço assado. Aí pronto, acaba de mostrar que está completamente fora da palavra. Não entendeu nada do que foi dito aqui. Então eu sei onde que a pessoa está. Vocês estão me acompanhando? Pelo que fala. Não está estudando, não se submete à obediência de Cristo Jesus. Porque se Cristo Jesus falou que é para perdoar, é para perdoar. E isso não é com a minha força, é sobrenatural. Certo? Então é isso que você tem que ver lá na tua casa. O Espírito Santo vai te ajudar, conforme você está buscando ele. Então ele diz que aqui é para eu ser cativo o meu pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência. Mas eu preciso saber o que é desobediência através da palavra. Se eu não estudo a palavra, eu nem sei o que é desobediência. Entendeu isso? O que Deus está falando de obediência e desobediência. Você precisa saber isso na sua vida. Desobediência, estou presa ao meu passado ainda. Ai, porque minha mãe. Ai, porque meu pai. Está preso. Ai, porque o meu marido. Ai, porque minha esposa. Ai, porque meu filho. Ai. Então, você está desobediente. Você quer que Deus te abençoe e te dê tudo. Não vai. Então, outros não falam nada, mas isso está lá dentro, falando. A própria pessoa reclama com ela mesma e com Deus. Não está na obediência. Está me acompanhando? Eu dei um exemplo, mas são milhares. Então, não estuda, a palavra não entra. Não medita. Porque não memoriza. Ai, gente, então, agora acho que vai, né, gente? Eu acho que agora vai, porque eu estou sentindo uma unção muito forte aqui. Para te ajudar. Chega de brincar na igreja. Chega de brincar de igreja. Porque isso é brincar de igreja. A pessoa vai, 20 anos, para a igreja, vai embora, é a mesma pessoa, 20 anos. Está brincando de igreja. Completamente. Vai ter que prestar conta. Juízo diante de Deus, julgamento. Então é isso aí. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É completa. A submissão a Deus tem que ser completa. Não adianta você ser um bom funcionário lá na sua empresa, onde você trabalha.
ter tudo em ordem, chega antes, faz tudo, eu beber limpa, e ai, tá tudo pronto, fiz, não, meu patrão não pode. Isso aí não quer dizer nada da sua vida. O seu caráter com Deus não está formado. Está valendo isso? Você está fora de Deus, não tem nada a ver isso. Então não é o zeloso que está bem com Deus. Não é para ser relaxado, mas não é por aí que se avalia. É o caráter. Provérbios, tudo está escrito em Provérbios, tudo está escrito na Bíblia. O que é diante de Deus? O que ele diz de ser bom, de ser reto, ser fiel a Ele? Certo, gente? Porque é com Ele que nós temos que ver. Nós temos que nos ajustar a Ele. Então Ele é o exemplo. É dele que nós pegamos o que é preciso. Nós temos que refletir o que Ele é. Quer ver então? Gênesis 23, versículo 29. Está valendo, gente? Esse culto de hoje? Então, é para crescer espiritualmente. Tá? E vai, né? Se você quiser, você vai. Você tem que estudar. Você tem que pegar uma parte do seu dia e estudar. Quem já não faz comida, que é mulher, vai estudar então a palavra. Em vez de ficar deitado no sofá. Você entendeu? É isso aí. Andar pra rua, andar pra cima e pra baixo. Vai estudar. Você tem que ser o primeiro. Você tem que, porque Deus, para andar com Deus, você tem que ser muito bom, sabia? Não é meia boca não. Meia boca Deus não aceita, porque Ele não é meia boca. Ele é o perfeito, Ele é o santo. Então se você quiser andar com Deus, você tem que ser muito bom. Tá? Para Deus pôr a mão sobre você. Então você tem que mudar inteiramente. Não é a carcaça, meus queridos, é lá dentro. Isso que é. Você tem que ser muito bom com Ele lá, com a vida dele. É mudança mesmo. Então você precisa de tempo. Essa palavra eu sei, esse versículo não tem nada a ver, e daí? Você não recebe nada de Deus por quê? Porque está fora. Está se contentando. Existe o crente que se contenta com nada, sabia? Você acredita isso? Se contenta com nada, está horrível. Se contenta com nada. Gente, veja a miséria espiritual. A vida é um lixo, não tem o reflexo de Deus. E se contenta. Está ótimo. Ótimo no quê? É infeliz, é triste, está cabrunhado, não está legal, está sofrendo. E está ótimo. Fala. Olha o engano do diabo isso, gente. Levar uma vida inteira desse jeito. Um lixo de vida. Pra quê? É bom você estar tranquilo com Deus. Ele te dá descanso. Ele vai aprumando a sua vida, te ajeitando. Certo, gente? Então, porque o ser humano é assim, de repente, qualquer coisinha, ele está achando que tá bom, mas tá horrível a vida. Íntima. No íntimo, tá horrível. Nada supre. Não pense que se você andar com o mundo para cima e para baixo, você já enjoou. Você sabe que você enjoa de tudo, né? Nós enjoamos de tudo. A alma enjoa de tudo. Começa a fazer muitas vezes uma coisa, ai, pelo amor de Deus, você viu lá o caso do casal, que o David ensina. O casal. Primeiro dia, ai marido, nossa, flor vermelha, ai que eu adoro a flor vermelha. Que lindo. Nossa, que bandeja, que delícia. Na segunda vez, nossa, tá um pouquinho frio o café, acho que não sei, florzinha vermelha. A terceira vez, só flor vermelha. Não podia trazer outra cor de flor? Você não tem criatividade, cara? Você é chato, por isso que não dá mesmo. Tchau, para, não precisa trazer mais nada. Pronto, já enjoou. Estão acompanhando? Então, com a alma, ninguém vai ser feliz. Entende isso? Você não é feliz com a sua alma, ninguém é. Não é com as coisas materiais que você é feliz. Você é feliz com Ele. Por isso que ele diz que a submissão tem que ser completa. Ele é o perfeito. Ele não tem felicidade. Ele não tem falta. Ele não tem oscilação. Ele é. Então ele disse, meu nome é. Eu sou. Gente, pensa nisso. Vai ouvir isso milhões de vezes e orar. E ficar buscando isso na sua vida.
E como eu disse, você ouve um pouco, vê o versículo, ergue o seu braço, começa a orar em línguas. É isso que eu preciso, me ajuda, Espírito Santo. Vem, aleluia, toda glória a Jesus, porque tem mudança na minha vida. Eu me entrego. As coisas vão começar a mudar. Ora em línguas, aí. É uma coisa, você está se relacionando com Ele. Ele está presente. Você não precisa ver, mesmo porque você não vai ver a pessoa dele na tua frente. Ele está dentro de você. Então você tem que saber que Ele está lá e aprender a se relacionar com Ele. Legal, né? Então, veja Jeremias, o que a palavra de Deus faz? Capítulo 23, versículo 29. Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 29, diz assim. Eu não tinha falado o capítulo, né? Eu quero falar do Gênesis. Eu vou para Gênesis. Eu vou para Gênesis, mas primeiro vamos para Jeremias. Versículo 23, capítulo 23, versículo 29. Ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Ele está dizendo que a palavra dele é igual um martelo que quebra a pedra em pedacinhos. Jeremias está falando isso. A palavra de Deus é igual um martelo que quebra uma pedra desse tamanho em pedacinhos. É isso que ele faz com o que está na nossa mente, na nossa alma. A palavra vai esmiuçar, vai esmigalhar o que não é de Deus que está dentro de nós. E Ele é que vai vir fazer a limpeza. Só que isso leva tempo. Porque você pode pegar uma pedra aí e ir lá com o martelo. Não é na hora que vai esmiuçar. Você vai ter que bater muito. Então, por isso que eu disse, leva tempo. Mas se você começar a fazer o certo agora, sabe? Tudo bem, você está lendo, nós estamos lendo nesse programa, o Antigo Testamento em 6 meses, é bom. Mas você faz o estudo depois. Porque tudo que nós estamos lendo aqui, eu estou trazendo muita coisa do que nós estamos lendo. Tá? Mas depois, você pode pegar um livro pequeno. Tipo, você pega 1 João, que fala sobre o amor, isso é importantíssimo. Eu já li, mas e daí? É para ler sempre. Você comeu ontem, hoje você não vai comer e nunca mais, né? Vai virar um faquir e vai morrer, né? Não é assim. Você tem que continuar, aquilo é importante. Fazer um estudo e depois ouvir o que você está recebendo aqui, porque isso é muito profundo, para você chegar lá e fazer. Porque de ouvir isso daqui e acompanhar na palavra, e ouvir de novo, acompanhar, ouvir de novo, acompanhar, aquilo vai entrando em você, o Espírito Santo vai agindo. Porque começa na mente, mas não pode ficar lá. Então a palavra de Deus, veja a importância, tá? De eu ter a palavra. Porque uma hora dessas, Deus está estudando lá em casa, tem uma unção aqui no culto, te liberta na hora. É assim que funciona. Maravilhoso. Já muitas coisas aconteceram na sua vida que te ajudou. Mas são áreas e áreas. Situações e situações. Então tem que estar sempre buscando. Por que no começo Deus agiu muito, que veio o povo todo inteiramente carnal, com problemas. Então Deus vinha com a palavra e oração e foi libertando, mas chega um ponto que você vai ter que crescer para sair disso. Deus não consegue chegar aí. Não tem como. Ele não vai destruir a sua vida. Porque tem que ter um alicerce, tem que ter a palavra. Para acontecer isso aqui, ó, esmiuçar. Ele não pode tirar aquilo, porque aquilo é a essência da tua vida. Acaba com você fica louco, destruído, cai duro, fica morto. Não dá. Então tem que ter o alicerce, a base, a palavra em você, para ele curar aquilo tudo que está lá. Então a palavra vai que nem um martelo, batendo, vai esmiuçando, vai tirando aquela dureza do pecado que está lá, da mágoa, do ódio, da frustração, de tudo, sabe? Da incompetência, do caráter, de achar que não vai, e tanta coisa que tem na vida, por quê, e tudo mais. Então não adianta você falar por quê, responder do porquê, se não tem um alicerce da palavra, porque você não vai entender. Não adianta querer entender na cabeça. Então por isso que tem porquê que nem dá para responder.
E não interessa se Adão tinha umbigo ou não. Vocês estão me acompanhando? Então, certos porquê não tem a ver. Não precisa nem entender, tá? Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, estudando, Deus está com a palavra, que é o martelo. Ele está agindo na sua vida. É aí que vai havendo a mudança da sua vida. Você se detendo aquilo. A esses ensinos, que depois quando você lê, você está recapitulando o que foi ensinado. Os demônios vão saindo, você vai entendendo mais, tendo revelação, tendo apreciação, gosto, alegria. Você está lá sozinho com Deus, você está, nossa, melhor do que se você estivesse no culto. Ou como num culto ungido. Você se sente tão bem quanto. É isso que tem que acontecer. Você tem que chegar nesse ponto. Porque o Senhor vai agindo dentro de você com a palavra. E o que Deus vai fazendo com a palavra? Que é o martelo, que vai esmiuçando. Ele vai quebrando os pensamentos errados. Ele vai quebrando todas as fortalezas que estão nas emoções. Sabe? Ou deixa a pessoa muito dura, ou deixa a pessoa muito... que não faz nada, mole. A pessoa não tem iniciativa, não consegue dar um passo. Por quê? Gente, isso daí são traumas. Estão na mente, na alma. Tá valendo isso, né, gente? Não é bom você saber tudo? Porque daí você vai no psicólogo, psiquiatra, não sei o que, não vai adiantar nada. Ele não vai quebrar nada do que está enraizado lá. Somente a palavra de Deus. Então, lendo a palavra, que não se esqueça, você pegando esses ensinos, orando em línguas bastante, estudando, porque a adoração vem depois, estudando, a palavra de Deus então está igual um martelo, esmiuçando, quebrando essas fortalezas que estão tudo aí dentro. E isso aí vai ficando fraco dentro de você. Fraco, fraco, fraco. Deus, você já não tem interesse naquilo. Você já consegue entregar. Olha que maravilha. Porque antes você não está conseguindo, não. Senão já tinha libertado. Está me acompanhando? Por que Deus não liberta? Porque você não entrega para Ele. Ele não vai libertar o que você não entrega para Ele. Vamos dizer que chega uma pessoa aqui, muito... Não, hoje eu vou lá porque eu vou ficar liberto das drogas. Ou do vício da bebida. Eu vou ficar liberto do vício da bebida. Hoje eu vou ficar. Eu não quero mais esse vício, né? Seja lá, que vício que for. Eu vou, mas eu não quero mesmo. Eu sei, Deus, que o Senhor vai agir hoje no culto e eu vou receber. E dê uma palavra e Deus vai lá. A pessoa quis muito. Então, para ela querer muito, ela chegou no lugar onde ela entregou para Deus. É isso que vai acontecer. Porque daí você vai enxergar o pecado que está em você, que você não enxerga. Como eu disse ontem, tem coisas tão profundas que nós não enxergamos. Nem sabemos que somos daquele jeito. Que nós causamos maldição para a nossa vida. Nem temos noção. Temos que nos arrepender. Para Deus vir, nos perdoar. E a palavra que vem porque é o martelo, foi esmiuçando para chegar nesse ponto onde agora eu consegui entregar e eu nem quero mais aquilo, então o Senhor vem e limpa. Pronto, fiquei liberta. Olha que demais, gente. Eu não sou mais aquela pessoa. É isso que tem que acontecer. Não, eu não sou mais aquela. Agora eu sou outra pessoa. Então o Senhor agora está lá e eu vou cada dia ficando mais com Deus para que Ele me estruture nele. Porque eu não posso deixar aquilo vazio para vir outros 7 demônios mais o que estava lá. Certo? Tem que continuar, porque senão vai devagarzinho voltando para o mundo, vem os 8 demônios de volta. Vocês estão me acompanhando? Amém. Então digam amém bem alto. Amém. Vocês estão em casa, amém, né? Eu creio que sim. Então vamos agora voltar aqui, eu já estou quase acabando. Lá em 2 Coríntios de novo. Vamos ver isso aqui. Então, ele está falando no versículo 4. Eu nem sei se vou ter tempo de ler o livro, né? Eu trouxe, como diz em inglês, just in case. Já aqui, vamos ver se dá, né? Se precisar, nós temos aqui. Mas nem sempre. Eu tenho que deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer. Porque está interessante o que ele está dizendo aqui no livro. Mas isso aqui está me tomando tempo. O Espírito Santo quer falar isso. Então, versículo 4, vamos olhar mais uma vez aqui.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Vocês estão entendendo agora? Que é a palavra, é oração em línguas, é eu me entregar ao Senhor e buscar, estudar. Então não é carnal isso. Isso é do Espírito. E elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Como é que formam essas fortalezas? De coisas do mundo que a gente ouve, outras pessoas falando, notícias. Por isso que não precisa ficar vendo notícia. Você está com muito tempo para ver notícia. Eu tenho tempo, mas eu não vejo notícia, eu vejo esta notícia. Eu me detenho nisso. Não me interessa aquilo, porque aquilo não me afeta em nada. Aquilo não quer dizer nada, porque é só tragédia. E se tem uma coisinha de boa, também não vai resolver minha vida. Eu caí fora, eu consegui, Deus me libertou. Então as fortalezas vêm por causa de ouvirmos as coisas do mundo. O que eles falam? Pessoa que não é de Deus. E está cheio de crente que não é de Deus, né? Só fala coisa do mundo. Então esses também não servem para você bater um papo. Porque a pessoa vai ficar falando desgraça o dia inteiro. Coisa tonta o dia inteiro. Então, mas, se você já está num lugar mais, conforme a gente vai lendo aqui, mais ajustado em Deus, você tem que observar isso. Que o que essa gente fala não te afeta em nada. Sinal que a fortaleza já está fora. Pode falar o que for. Não está falando besteira. Está falando bobagem. Não me afeta. É aí que você está, então, na condição da palavra que está libertando você. Está valendo isso? Amém. Que você não está impressionado com isso, tá? Então, veja que as pessoas, o mundo, ele vem todo dia em cima de nós para semear o que ele é. Através de coisas que a gente vê, coisas que a gente ouve, coisas que a gente vai. Mas nós temos que então ir na presença de Deus todo dia para renovar essa mente. Por isso que nós temos que orar todo dia, para renovar. Porque você começa a ficar um tempinho sem, e você já não está lá, essa coisa, né? Tão estruturado, você, até o pouquinho que tinha vai perdendo. Então, esse é o perigo, tá? E é o perigo do quê? De repente, aqueles pensamentos se tornar uma atitude. Você começa a seguir aquilo. É sério isso. Tá? Começa a tornar uma atitude, e aquela atitude vai formar um hábito, e depois você vai ter o caráter daquilo, fora de Deus. Medo, insegurança, não sei o amanhã. Sabe como é? Fica nessa situação. Não, amanhã pertence a Deus, eu estou bem hoje, amanhã vou estar melhor. Você tem que ter isso dentro de você. Ele dá paz, isso é paz. Você não está pensando em nada, por isso que você deita e dorme. Por que as pessoas não deitam e não dormem? Porque elas estão com medo do amanhã. A pessoa acorda, dá um salto na cama. Aí eu acordava assim, quando eu comecei a ler, antes de eu começar a ler aquelas 4 horas da palavra, mas eu vinha estudando a palavra, não era só ler 4 horas. Está cheio de gente que lê a Bíblia e não muda. Não tem nada de Deus lá dentro. Está só aqui na cachola. Não é mente, é espírito. E Deus, se você vai ler 4 horas. Então, todos os dias eu lia Mateus, das 7 às 11. Orando em línguas. Mas eu estava fazendo os outros estudos. À tarde, era oração em línguas, estudo de tudo que o pastor dele estava mandando, que já, o Juan Bernardo já tinha parado de me ensinar. Eu estava aprendendo isso agora, mais profundo. E depois, mais no fim da tarde, era a adoração. Porque das 6 às 7 era a confissão da palavra. Eu estou estabelecida nisso. Eu vivo isso, mas eu preciso ir mais. Né? Você não chega já. Cada vez você vai indo mais. São mais níveis. Mais e mais níveis. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com o caráter, para ser igual o caráter de Deus. Então vamos ver aqui como que Deus, o diabo age. Em Gênesis agora sim. Veja aqui. Gênesis 3, versículo 6. Estava
valendo isso, meus queridos. Por isso que você Amém. tem que cuidar do teu pensamento. Quando fala para cuidar do coração, é cuidar do teu pensamento. Porque é de lá que vai entrar o que não presta. E tirar você de Deus. E você ser enganado pelo diabo, ou pela sua própria concupiscência, achando que você está bem com Deus e não está. Para não ter surpresa lá. Hã? Nós temos que ter essa segurança. Todo dia. Todo dia. Não é porque Deus é maravilhoso, Ele te ajuda, mas isso não quer dizer que eu estou bem com Ele. Não é com experiências que nós andamos com Deus. É com o relacionamento. Entenda isso. Vou repetir. Não é com experiências. Eu não achava a minha chave e de repente ela estava na porta. Tipo, nem eu fui eu que pus. Nossa, Deus! Ai, eu estou tão bem com Deus. Certo? Não é com experiências que você anda com Deus. É com o seu relacionamento com Ele. Você com Ele e Ele com você. Porque Ele te abençoa, porque Ele é misericordioso. Ele põe uma pessoa para te ajudar. Ele manda uma coisa, a provisão vem. Você orou, você foi curado. Isso não quer dizer que você está bem com Deus. Então não se iluda, certo, gente? Porque é muito mais profundo que isso. Ele te ama, essa que é a verdade. Ele nunca vai deixar de te amar. Mesmo que você não queira e vá embora. Ele vai continuar te amando. E ainda pode te dar alguma coisa, mas não está salvo. Ou vai pagar caro no julgamento. A obra vai ser queimada no fogo. Se já está difícil de queimar, o que você está vendo? Né? Porque isso já é passar pelo fogo. Vocês estão me acompanhando? Que está em Coríntios, que ele vai queimar as obras? Vai testar no fogo? Já não está difícil de uma transformação? Agora você imagine lá. Então é isso aí. Então é melhor agora. Você chegar lá e falar, você já passou. Glória a Deus. Tá certo? Então, Gênesis 3, versículo 6. Então, o diabo estava tentando Eva, certo? Mas aí ele queria mais, ela não estava cedendo. Ela não estava cedendo. Ele falou, preciso arrumar outro jeito. Versículo 6, ele foi no pensamento dela, na mente dela, olha lá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela ficou olhando, e tudo que ele falou, então ela ficou olhando para a árvore. E ele ficou falando, mas isso é bom, mas isso é tão bom, você pode comer. Então veja os pensamentos como são perigosos. Ele vai fazer você agir. Quando você age, aquilo já está em você, forma o seu caráter. Tá valendo, gente? Então cuidado com o que você pensa. Por isso que você tem que ter a Bíblia para você saber se você está pensando certo ou errado. Porque o diabo age com pensamentos distorcidos da palavra. Porque você tem que ser bonzinho. Porque você tem que fazer caridade. Porque você tem... É só para te iludir. Então você fala, ai, fiz uma caridade, eu ajudei. Então eu estou bem com Deus. Quem é que está bem com Deus? Coisa nenhuma. Você está escutando o diabo. Vocês estão me acompanhando? Não, eu fui lá, eu paguei. E daí que você fez isso? Seu coração está podre. Você não obedece a Deus, você não é submisso a Ele, a Deus. Você está sendo enganado pela sua concupiscência, os pensamentos errados. Vocês estão me acompanhando, gente? É muito mais profundo o negócio. Então precisa tomar cuidado, precisa ter bem a palavra aqui dentro. Para você ouvir, saber o que Deus quer. Então precisa estudar a palavra. Então, veja, ele está atacando na mente dela, o diabo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ele estava atacando poderosamente. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Pronto. Ele foi falando com ela antes, falando. E foi e direcionou ela, fez ela ver, fez ela até sentir o gosto antes de comer, já pôs ela em outro lugar. É assim que começa o pecado. Está lá em Tiago. Certo? Tiago explica bem isso. Então, a nossa batalha é na mente.
como está escrito em Gálatas. É na mente. A guerra está na mente, no pensamento. Por isso que tem que ter a palavra. Porque mesmo eu tendo a palavra, eu não estou livre disso. A tentação vem, mas precisa ver onde eu estou na palavra. Para eu dizer não para o pecado. Pode sumir daqui. Sai daqui agora. Eu não vou fazer isso. Não, eu não tenho esse coração. Meu coração não é mais assim, diabo. Mas é difícil você chegar nesse ponto, já vou te avisar. Porque por mais que você está tão absorvido com essa tentação, porque a palavra ainda não está estabelecida em você, que você não tem força nem para abrir a boca e falar, diabo, sai. Porque a palavra não está lá. Vai observando agora, essa semana. Depois a gente pode abrir um espaço para cada um dar sabe assim, um alô do que aconteceu. Então, o que nós temos que fazer para não acontecer isso, cair igual Eva? Nós temos que eliminar os sofismas. O que parece que é bom e não é. Nós temos que eliminar a altivez mental. Tudo que está na mente. E nós gostamos de ser enganados e de enganar a nós mesmos. Porque se eu fizer alguma coisa para te enganar, eu estou enganando a mim. Toda mentira que eu falo é para mim. Porque eu sou isso. Olha que besteira, é mais ridícula. Fala isso. Ah, ridículo. Eu estou contando uma mentira a você, isso sou eu. Eu sou uma mentirosa. Estou falando para mim mesmo. Porque eu acredito nisso. Eu acredito na mentira, por isso que eu conto. Eu não acredito em Deus. Então veja como que Deus tem que nos libertar. Meu Jesus, pensa nisso. E aquilo já sai tão assim, né? Tão glorioso. A mentira que me envolve. A outra pessoa nem acreditou muitas vezes. Ah, sei lá se é verdade. Uma tonta, falando só mentira para mim mesmo. Veja onde eu estou. Vocês estão me acompanhando? Para com isso, hein? Para que você está se enganando, você está num buraco. Buraco bem fundo. Sem sair. Sem Deus. Está valendo isso? Então, a gente tem que... Então, nós precisamos encher a mente com a palavra de Deus. Porque só ela, como a gente viu lá em Jeremias, que é igual um martelo. A palavra, ela vai entrando nessas áreas. Que é a cobiça. Gente, a cobiça, vontade de roubar, tentação. Nossa, isso é tão bom, eu podia levar, né? Aqui também, quem vai querer isso aqui? Mas também nem vai fazer falta. Vou levar. Deslize de caráter, que não está formado. Eu falei isso, mas pode ser outra coisa. Quando a palavra está lá, eu falei assim, eu não preciso disso. Eu vou ter isso de outra maneira. Correta. Certo, gente? É assim que é. Dai a César o que é de César. Nunca vai te faltar. Tá valendo, gente? Então, gente, só ler a palavra não é o suficiente. Estão me acompanhando agora? Que só ler a Bíblia não é o suficiente. Você tem que estudar essa palavra. Meditar, para meditar. Então, confissão da palavra ajuda você a meditar. Porque você ouviu a música o dia inteiro, de noite você sonhou e acordou cantando. Meditação. O Espírito Santo vai usar aquilo e colocar dentro de você. A palavra que você está lendo. Ah, não, já fiz isso também, não estou precisando muito daquilo. Ah, não, dá sim. Não se engane, não se iluda, não se aparte da palavra. Deixa eu ver só se eu consigo ler alguma coisa aqui. Ainda acho que dá mais uns 5 minutos. Pode ser? Vamos ver, eu nem sei onde é que eu vou. Deixa eu ver aqui. Ele diz assim, olha, a palavra de Deus é o padrão. Jesus nos disse em João 15:2, que por sermos ramos da videira verdadeira, seremos purificados para darmos mais fruto. Então, pensa nisso, o ramo da videira
Jesus falou que nós somos os ramos. Então, estando nele, nós vamos ser purificados. Porque ele é a palavra, ele é o Logos. João 15, 2. Se eu estiver com a palavra, eu sou purificado. É a palavra que me purifica. Por isso que ele diz lá que é água. Certo? Água e sangue, não é que ele fala, João? O sangue é porque me perdoa. A água me limpa. Olha que demais. Então Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em outras palavras, a palavra de Deus é o padrão para as nossas vidas. Sem a palavra, onde obteríamos a informação que precisamos para discernir entre o bem e o mal, ou entre a verdade e as mentiras? Ela é o padrão porque ela nos informa o que é o certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. De outra maneira eu não sei. Por isso que eu vivo na mentira do mundo, da onde eu fui formada, o meu caráter, que eu já nasci com aquilo, fui treinada, é tão fácil já viver no mundo, no pecado. Então eu não tenho noção do que é o certo, do que é a verdade de Deus. Por isso que a palavra vem para discernir. A pessoa que não tem a palavra de Deus, ela não tem discernimento de nada. Nem sabe discernir a fala das pessoas. E nem as suas próprias. Existe apenas um fundamento da verdade em todo o universo. Um fundamento da verdade. É a palavra de Deus. O mundo islâmico diria a você, nosso sistema de religião é a verdade. Mas não é. Isso é um engano e os muçulmanos não sabem disso. Os budistas também tentarão lhe dizer que possuem a verdade. Alguns dos dogmas budistas até parecem ter um certo conceito de sabedoria de vida, mas eles não possuem a verdade eterna. Aquelas folhinhas, né? Sheisonoye, sei lá das que. Cada dizia é bonito, mas não é a verdade. Resolve nada. Eles não possuem a verdade eterna. Somente a palavra pode ser confiada como um padrão para a verdade. Ela não veio deste mundo, ela veio do próprio Deus. A Bíblia. Vai ler Bíblia, se encher a tua cabeça, a tua vida, seu ser, todo, seu ser, as células. Tudo encher de Deus. Da palavra. A segunda pessoa da Trindade é chamada de poderoso Logos, ou a palavra que veio à terra encarnada, como o homem Jesus Cristo. Segunda pessoa, Jesus, o homem encarnado, o Logos, a palavra, Jesus. O poderoso Logos foi escolhido pela Trindade para cruzar e fechar a brecha entre a humanidade e Deus. Tinha uma brecha entre os homens e Deus. O Logos veio e fechou, agora andamos com Deus, porque temos a palavra dentro de nós. Entendeu isso que ele está explicando? Ele fechou aquela brecha, foi provendo informações sobre a Trindade. Ele disse, quem me vê, vê o Pai. Olha, porque ele e o Pai são um. Então, fechou a brecha. Agora nós podemos, por isso que eu disse para vocês ontem, que quando Deus me tirou daquele buraco, Ele me deu a visão, deu do buraco fundo escuro. Era o Pai falando comigo, eu sei. Foi Deus, Pai. Depois Ele mostrou, depois que eu nasci de novo, que Ele mostrou isso para mim. Era assim, o poço, você já viu o poço? Redondo. A luz vinha assim. De certo, conforme estava o sol. Eu estava desse lado, jamais em cima. Mas não estava na luz, eu já enxergava. Porque eu já estava buscando esse Deus. Eu estava querendo, eu estava falando com Ele. Depois eu sentei do lado de cá, a outra visão. Eu estava na luz, mas ainda não tinha saído do poço. Depois eu estava fora, quando eu nasci de novo. Então eu sei que foi o Deus, meu Pai, que falou isso comigo. Depois, um dia eu estava para cá, e eu vi lá, uma distância assim, ó, como está o som ali, eu vi o buraco que eu saí. Mas ele me mostrou a vinha, ele foi tudo aqui, mas era um campo enorme, sem fim. Digamos que seja um país igual ao Brasil.
Ele falou, essa aqui é para você plantar a vinha, cultivar. Para mim. Eu disse, o que? Isso é muito gigante. Eu não vou ter força. E eu olhei para lá e falei, olha aquilo, estava coberto com palha, o buraco, mas eu sabia que eu tinha saído de lá. Eu falei, olha o perigo, está coberto com palha. Eu caí lá. Ele falou, nunca mais você vai cair lá. Eu te guardo. Deus falou isso para mim. Era o Deus, meu pai, falando isso para mim. E depois ele falou, isso tudo aqui você vai plantar. Eu falei, mas é muito. Daí ele falou, não, eu vou pôr gente para te ajudar. É o que está acontecendo até hoje. Desde o início. As pessoas que foram embora, que me ajudaram, simplesmente. Foram ajudantes. Não quiseram continuar participando. Como hoje, vocês estão aqui me ajudando. Mas que vocês continuem para ser os participantes. Amém. Da colheita. Porque eles foram embora. Porque é isso aí, figurante eu chamo. Eram figurantes me ajudando. Porque sozinha eu não ia conseguir mesmo. Mas aí eu já tinha visto uma porção, assim, da vinha já verde. Era pequeno, diante do terreno tão grande. Ele falou, mas tudo isso aí é para você. Então tem serviço. Mas preciso de ajuda. Ele falou, não, eu vou pôr. Então eu sei, eu ouvi Deus, Pai, falando. Depois foi Jesus. Então, porque foi pela misericórdia do Pai que eu saí daquele buraco. Pelo que Jesus fez. É demais. Então, os antigos filósofos buscaram algo para conectar a brecha entre Deus e o homem. Sócrates, Platão e outros filósofos famosos tentaram mergulhar suas mentes no infinito, perguntando, existe algo além disso? Quem é o pensador original? Quem é o motor imóvel? Mas eles não obtiveram respostas. Eles apenas sabiam que devia existir algo além. Então João trouxe a revelação que aqueles filósofos gregos buscaram por tantos anos. Ele disse, vocês querem saber quem é o motor que não pode ser movido neste universo? Eu lhes direi. Antes de qualquer coisa ter um início, havia o Logos. O Logos estava com Deus, está lá em João. Né? E em Gênesis, no começo também. O Logos era Deus e o Logos ficou face a face igualado a Deus. Tudo foi feito pelo Logos. Nada na criação foi feito sem ele. João 1, versículo de 1 a 3. Claro que eu posso lhes dizer quem é o motor, que não pode ser movido. Ele é o poderoso Logos. O que move, que faz tudo é Jesus. A palavra. Está entendendo, gente? A palavra. Por isso que nós somos salvos. Agora dependemos dele. Com a obra do Espírito Santo. Que me revela, que me ajuda, que habita em mim. Trazendo a vida de Jesus. Ele vive em mim. Jesus. Porque Jesus está sentado no trono no céu. Mas quem habita aqui em mim é o Espírito Santo com a vida de Jesus que ele me deu. Ele não deu a vida dele para mim, a vida eterna. Olha que demais. Ai, meu Deus, isso é muito bom. Então você ficar meditando nisso, você se entrega mesmo. Você é dele, acabou. Ele é o poderoso Logos, a palavra. Ele é aquele que fechou a brecha entre o homem e Deus. Ninguém tinha. Ele veio e nos pôs. Por isso que agora podemos chamar Deus de Pai. Pelo Filho. A palavra que opera em nossas vidas, que é o fundamento da nossa vida. O alicerce. Então nós podemos chamar Deus o meu Pai. Em Cristo Jesus. Você pode passar anos tentando seguir um conjunto de leis feitas por homens que não fazem nada para mudar você de dentro para fora. Existe apenas um processo de purificação e Jesus já o disse. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não adianta esses métodos que as pessoas falam por aí que não purifica ninguém. Por dentro não muda a vida, a pessoa fica insatisfeita. É por isso que muda de igreja para cá, para lá, para cá, para lá. Não está satisfeito, porque não mudou nada. Mas existe sim uma purificação, um processo de purificação. Através do que Jesus disse. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Então a palavra de Deus é que entra em nós. Vai atrás da palavra e vai mudar a sua vida completamente. Não importa quanto tempo, anos você tem, porque o tempo é de Deus. Ainda dá tempo de você ser
totalmente transformado, livre do seu passado, livre da sua vida, livre das destruições, de tudo que destruiu e fez acontecer com você, para você viver a vida com Deus, amém? Então toda a glória a Jesus, vamos fazer a nossa oração final. Deus seja louvado, glória a Deus por esta manhã, por esse culto, por esse momento, aleluia, pela palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos. Senhor, a tua palavra é poderosa e eu creio que ela veio com poder para libertar todos nessa manhã, de todas as fortalezas, sofismos, altivez mental. Eu te agradeço, meu Pai, pela tua palavra que está operando poderosamente no coração de cada um, para transformar cada um, para que a sua glória seja manifesta na vida de cada um, em nome de Jesus. E agora, Deus, meu Pai, ora em línguas e abençoe todos esses pedidos que estão aqui nessa cesta, todas essas intenções. Olha para essas situações, meu Pai, com o teu poder, com a tua misericórdia e bondade. Age transformando, Senhor, dando solução para estas situações, porque não tem nada impossível que você não possa fazer, nada difícil para você que não seja possível ser feito. Por isso age agora, Senhor, com o teu poder, com a tua misericórdia, abençoando. E os que não estão salvos, que estão com os nomes aqui, que eles encontrem a salvação, que eles aceitem Jesus. Age na vida deles, Senhor, dá sonhos, dá visões. Senhor, fala nessas vidas, Senhor, com o seu poder. Fala com eles, para que eles se despertem e nasçam de novo e aceitem Jesus. Aleluia. E agora, Deus, meu Pai, abençoe todos que estão em casa, Senhor, através da internet. Senhor, toca-os agora, esses corações desejosos, que querem tanto a sua própria transformação. Vem agora mudar essas vidas, trazer crescimento espiritual, para que eles deem frutos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a partir de hoje, o modo de oração dessas pessoas que estão em casa seja totalmente transformado, Senhor. Que eles tenham um encontro pessoal contigo e que nunca mais eles larguem esse relacionamento com você, ó Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe essas famílias, que o Senhor abençoe a situação financeira de cada um, que o Senhor abençoe agora, os enfermos sejam curados agora, porque pelas chagas de Jesus todas as enfermidades já foram curadas. Toca agora, Jesus, põe a sua mão sobre os enfermos que estão em casa, eles sejam curados agora. Eu repreendo agora essa doença e ordeno que saia do seu corpo, em nome de Jesus. Eu digo, receba a cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um milagre para você, um milagre, em nome de Jesus. Que todo mal saia do seu corpo e você tenha a sua saúde restabelecida, em nome de Jesus. Age, Senhor, com a paz nesses lares, nessas famílias, Senhor, e a união, a restauração dos casamentos. Senhor, vem com o teu poder, Senhor, abençoar esses lares e essas famílias, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe todos os irmãos aqui presentes. Senhor, a tua palavra veio para abençoar, veio para libertar. Senhor, age agora, que ninguém saia daqui da maneira que entrou hoje. Que todos saiam abençoados, cheios da tua graça, da sua bondade, Senhor, com a tua alegria, com a tua força. Senhor, Espírito Santo, eu peço, ensina cada um a orar. Mostre os passos da oração para cada um. Que todos, Senhor, tenham um relacionamento íntimo, pessoal contigo, ó Deus poderoso, o nosso glorioso Deus, aleluia, em nome de Jesus. E age nas necessidades de cada um, para que todos sejam supridos e nada falte para eles, nada falte. Dê a tua força para todos, em nome de Jesus. E Senhor, abençoe o nosso país, para que almas e almas sejam salvas. Abençoe as igrejas, que a verdade seja estabelecida nas igrejas no Brasil. Senhor, abençoe a nossa igreja, o nosso local. Venha com a tua provisão, age aqui. Senhor, que as pessoas que querem a verdade, que o Senhor encaminhe para cá, que não hajam mais empecilhos para as pessoas virem buscar a verdade, andar na verdade, aqueles que querem, em nome de Jesus. Senhor, põe os anjos para trazer essas pessoas para receberem o ensino da verdade, em nome de Jesus. E abençoe esse centro comercial, Senhor, para que seja protegido contra o mal, que haja salvação em massa nesse centro comercial em Alphaville, Senhor, na cidade onde cada um mora, que haja salvação, proteção para esses lares onde eles moram.
Que o Senhor guarde cada um, as escolas dos nossos familiares, netos, filhos, ou a própria pessoa que está aqui, que seja protegida no sangue de Jesus, para que nenhum mal aconteça nessas escolas. Proteja, Senhor, com a tua guarda, com os teus anjos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós, como os teus filhos agora, Pai, nós temos todo cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja, todos dizem amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado por ter estado aqui comigo, espero contar com vocês no próximo culto, que vai ser poderosíssimo, vai ser maravilhoso com a presença do nosso Deus. E até o próximo culto, em nome de Jesus, amém?